Bom, vamos começar, o pessoal já deve estar chegando. Vamos orar para a gente iniciar? A gente não pode começar sem oração, né? Que isso tudo não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele, né? Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós continuamos na Tua presença nesta hora, agradecidos, Senhor, por esse dia. Podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, podemos dizer que até aqui o Senhor nos trouxe, nos sustentou para que pudéssemos estar aqui nessa noite, para ouvir a Tua voz, ser ministrado pela Tua palavra e despertar em nós o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso somos gratos, Senhor, a tudo que vivemos hoje, agradecemos pelos livramentos que tivemos e que nem percebemos, mas aqui estamos prontos, Senhor, para mais uma vez nos encontrarmos em Teu nome, ouvir a Tua voz e conhecer mais um pouco do Senhor através da Tua palavra. Hoje, Senhor, é o nosso terceiro encontro, onde vamos ver o último ponto da trilogia, que é o poder. Já passamos pela identidade, já passamos pela autoridade, e agora vamos ver o poder que o Senhor derrama sobre nós. Que possamos verdadeiramente viver esse poder na nossa vida, viver esse poder na nossa casa, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho e onde estivermos, o poder que há no Senhor possa fluir através de nós. Por isso, Pai, eu te peço nesse momento, tira tudo aquilo que venha nos distrair, toda preocupação, tudo aquilo que não provém de ti, seja queimado pelo fogo da tua glória e que possamos verdadeiramente estar sensíveis à tua voz, com o nosso coração completamente disponível por tudo aquilo que o Senhor vai ministrar no nosso coração e que o nosso espírito também seja um espírito ensinável, onde todo preconceito, todo pré-julgamento caia por terra e possamos estar como homens e mulheres completamente humildes na tua presença para ouvir a tua voz. Fala conosco de forma íntima, de forma profunda, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir nessa noite. Por isso, Pai, glorificamos o teu nome mais uma vez em nossas vidas e te pedimos, fica conosco, nos ajuda, que teu Espírito tenha liberdade nessa noite e que possamos viver mais uma experiência maravilhosa na tua presença. Obrigado, Jesus, é no teu nome que oramos, é no teu nome que agradecemos hoje e sempre. Amém. E amém. Amém, queridos. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa antes da gente iniciar? Alguém tiver alguma dúvida já pode perguntar. Eu peço que vocês todos, quem tiver aí com o microfone aberto, desativa o microfone só para não dar microfonia. Boa noite, Eliane. Deus te abençoe. Só para a gente não ter microfonia aí, né? E na medida que você for tendo dúvida, na medida que você for querendo falar alguma coisa, como a gente sempre fala em todos os encontros, tem uma mãozinha aí embaixo, toca na mãozinha. Eu vou perceber que você quer falar alguma coisa e aí você libera o microfone e fala. Tá bom? Tem gente chegando. Boa noite, Silvia. Boa noite, meu amor. Sejam bem-vindos. Eu acho que tem gente com o microfone ligado ainda. Eu vou só esperar desligar, porque senão Ô, fica. Grazi, eu acho que é o seu. O da Gra tá ligado, o da D tá ligado e o meu. Beleza. Todo mundo aí desligou. Queridos, a gente hoje vai finalizar a trilogia, que é os três pontos principais que a gente precisa para a gente caminhar no despertar do nosso propósito, né? A gente passou pela identidade. A identidade é entender quem realmente somos em Cristo, né? Entender que realmente somos filhos amados, filhas amadas, e que isso não muda de acordo com as circunstâncias, isso não muda com aquilo que vivemos. Isso é um fato, uma realidade, independente da vida que venhamos a viver. A partir do momento que aceitamos a Cristo, nos tornamos filhos, temos o direito de ser filhos de Deus. Depois entramos no segundo encontro, que foi a autoridade. Foi derramado sobre nós e outorgado sobre nós a autoridade de Cristo. Então, o próprio Jesus Cristo diz: Eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, ou seja, para enfrentar qualquer desafio na vida. Então, nós temos que viver essa autoridade.
A gente tem que andar de cabeça erguida, sabendo que somos cidadãos dos céus, pertencemos a um reino onde somos filhos e temos autoridade divina sobre a nossa vida. E agora, por último, a gente vai entrar no poder. Nós temos poder, tá? Poder para transformar, poder para curar, poder para viver, poder para compartilhar o evangelho, poder para transformar a vida, ambientes e as pessoas que estão ao nosso redor. Tá? Então, a nossa terceira aula hoje, a gente vai ver sobre o poder de Cristo que habita em nós, e com isso a gente consegue manifestar o reino de Deus com autoridade através da nossa vida. Tá bom? Qualquer dúvida, lembrando, toca na mãozinha, libera o microfone e a gente tira a dúvida, tá? Queridos, para a gente entender, primeiro, o que significa poder? Essa palavra, o que significa poder? A palavra poder no original significa ter capacidade de exercer algo com autoridade. Eu vou repetir. O que é poder? Ter capacidade de realizar algo com autoridade. Então, Cristo determinou sobre nós, a partir do momento que nos tornamos filhos, poder. Ele nos capacitou para realizarmos algo através de nós. Então, essa é a definição de poder. Capacidade, através da autoridade, de exercer algo na nossa vida. E, queridos, esse poder, ele tem uma característica, que é a característica de influenciar. O que significa isso? Nós temos o poder de influenciar pessoas, influenciar decisões, exercer o controle sobre a nossa vida. Uma das maiores características do poder que habita em nós é o livre-arbítrio. Grave isso. Uma das maiores características que o poder nos prevalece sobre nós é o poder do livre-arbítrio. Eu e você temos o poder de escolha. Isso é característica do poder divino. O amor de Deus por nós é tão grande que ele nos deu esse poder de escolha. Porque se a gente for pensar friamente, quem somos nós para escolher? Não sabemos escolher. Se a gente for pensar friamente, as nossas escolhas são humanas. As nossas escolhas não são baseadas na sabedoria de Deus, porque somos seres humanos, somos limitados, somos falhos. Mas a partir do momento que a gente entende que em nós existe o poder de Cristo, esse poder, através de Cristo, ele influencia no ambiente, ele influencia nas tomadas de decisões, através do livre-arbítrio que Deus nos deu. Por que Deus nos deu o livre-arbítrio? Porque ele não quer que eu e você sejamos marionetes na sua mão. Ele não quer que sejamos escravos da sua soberania. Ele não quer que sejamos induzidos a viver como robôs nesse mundo. Então, o livre-arbítrio, ele é a manifestação do poder de Deus e a manifestação do amor de Deus sobre nós. Então, é isso que a gente precisa entender. O poder é a manifestação dessas duas coisas, amor e o livre-arbítrio. Ou seja, a gente está debaixo de uma soberania. O que é soberania? Existe um Deus soberano. Ele está acima de todas as coisas. Mas mesmo assim, através do poder que ele derrama sobre nós, nós temos o poder de escolha, nós temos o livre-arbítrio para tomar as decisões da nossa vida. Amém? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Então, isso é a definição de poder. Tá? Agora, nós temos poder em vários contextos. Primeiro contexto do poder é o poder físico. O que é o poder físico? É a força corporal. Então, você tem dentro de você uma força corporal. É o seu poder físico. Essa é a primeira variação do poder. Tem gente que tem um poder físico maior, tem gente que tem um poder físico menor. Então, essa é a primeira característica do poder natural, poder físico. Segundo poder que nós temos,
poder intelectual. Nós temos o poder de, através do nosso pensamento, através do nosso conhecimento, através da sabedoria, influenciar. Por isso que Provérbios vai dizer que o princípio deve ser a sabedoria. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Existem 31 capítulos escritos pelo rei Salomão, que foi um dos maiores reis da época a nível de sabedoria, foi o homem mais sábio que existiu, e ele mostrou que o poder intelectual ele influencia a maioria das coisas. Por isso que Salomão ele não pediu riqueza, por isso que ele não pediu mulheres na época que ele poderia ter pedido, não pediu recursos, ele pediu sabedoria. Porque a sabedoria é o poder intelectual que influencia todas as coisas. Quer ter uma vida bem-sucedida? Seja sábio. Quer ter uma vida abundante, como Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância? Seja sábio. A sabedoria é o princípio do poder. Então, poder intelectual é o poder principal que existe em nós, o poder de pensar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente pensa. Porque existe uma dinâmica que a gente precisa entender, que é o seguinte. Nós somos seres sensoriais. Tá? Nós somos seres sensoriais. Tudo que vemos e tudo que ouvimos gera um pensamento. Amém? Tudo que vemos, tudo que ouvimos gera um pensamento. Quando esse pensamento ele é nutrido, ele gera um sentimento. Quando esse sentimento é nutrido, ele gera uma atitude. E essa atitude gera uma ação. Então o pensamento tem que ser sábio para gerar um sentimento sábio, para gerar uma atitude sábia. Esse é o poder intelectual. E se ele é bem usado, o sofrimento da nossa vida diminui. Porque 90% dos problemas que vivemos são resultado de decisões que tomamos. Escolhas que fazemos. E a gente tem um perigo muito latente em nós, que é o seguinte: espiritualizar tudo. Ah, isso é do inferno. Isso é o diabo. Não, isso é escolha errada. E toda escolha errada gera consequência. Toda escolha gera resultado. Por quê? Porque você pensou, sentiu e fez. Por isso que a gente não pode agir pela emoção. Por isso que a gente não pode agir nos extremos. Não tome nenhuma atitude quando você estiver feliz demais e não tome nenhuma atitude quando você estiver triste demais. Tem que ter um equilíbrio. Isso é sabedoria. Então, queridos, o poder intelectual, ele é fundamental. Precisamos pensar de forma correta, para sentir de forma correta e executar de forma correta. Porque somos seres humanos sensoriais. Tudo que vemos, tudo que ouvimos, gera pensamento. Por isso que o poder intelectual, ele é fundamental. Pode falar, Samuel. Professor, deixa eu aproveitar para tirar uma dúvida falando dessa questão de poder intelectual, trazendo questões de vícios, por exemplo, que acontece muito ali da cabeça e tudo mais. Como é que a gente utilizaria essa autoridade, esse poder espiritual que nós temos de Deus para dominar esses pensamentos, essas vontades ali carnais, né, de cigarro, bebidas, pornografia, os vícios assim, mais comuns, né, não se deixar ser subjugado intelectualmente por esses pensamentos que culminam aí o vício. Entendi. Entenda uma coisa, quando a gente fala de poder intelectual, a gente vai entrar na questão de foco e gatilhos, tá? Quando a gente busca a sabedoria em Deus para lidar com a estrutura da carne humana, o que é isso? Os desejos da carne, nós temos que observar os gatilhos que nos influenciam nos vícios que temos. Então, um exemplo. Se você é uma pessoa que tem o vício da bebida,
Você vai ter que começar através da sabedoria de Deus, do poder que... A primeira coisa é a consciência dessa sabedoria. A primeira coisa é a consciência desse poder que você tem. E através disso, você vai ter que se afastar dos gatilhos que te levam a viver o vício, por exemplo, da bebida. Mas, geralmente, esses gatilhos eles têm que ser tratados por profissionais, por isso que existem profissionais, que são pessoas que entendem de gatilhos e te dão um treinamento de percepção desses gatilhos para você poder vencer esse vício. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter consciência para vencer os vícios é a consciência do poder que temos para fugir desses gatilhos e fugir daquilo que nos influencia a viver os vícios que temos. Isso também tem a ver com foco. Por exemplo, eu preciso viver em ambientes onde não existem gatilhos que vão atrair o meu foco. Porque o que gera o vício é o foco. Como somos seres sensoriais, a gente acaba focando naquilo que dá prazer, a gente acaba focando naquilo que responde uma necessidade nossa, e aí a gente acaba caindo no vício, é uma fuga. Então, existe uma série de coisas, mas a primeira consciência é o seguinte: consciência do poder que habita em nós. Esse poder vai nos fazer entender os gatilhos que existem nesses ambientes. E a gente vai ter que, através ou de uma ajuda profissional, tentar identificar esses gatilhos e fugir deles da melhor forma possível. Então, para vencer os vícios tem a ver com o poder também. E esse poder ele precisa ser alimentado. Por isso que a gente vai entrar numa outra fase mais para frente, que são as disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais, elas alimentam o poder, a autoridade e a identidade que existe em nós. Respondeu? Tá bom? Então, é possível vencer o vício? É. Mas se você não buscar alimentar o seu poder que existe em você, através de Deus, aí você vai precisar de ajudas de profissionais, como psicólogos, psiquiatras, naquele AA, né, Alcoólicos Anônimos e tudo, para poder identificar os gatilhos, né? Eu lembro de um pastor que disse: se você tem problema com bebida, você não deve nem chupar sorvete de passas ao rum, porque isso aí é uma coisa que é um gatilho que vai trazer você a voltar para o vício, tá bom? Terceiro poder que a gente precisa entender o contexto do poder é o poder emocional. É o poder de saber lidar com as emoções. Pelo fato de sermos seres humanos sensoriais, a partir do momento que temos um pensamento nutrido, isso vai virar uma emoção, isso vai virar um sentimento. E nós precisamos ter o poder emocional. O que o poder emocional nos proporciona? Não nos tornamos escravos das emoções, porque muitas pessoas são escravas das emoções. Muitas pessoas são dominadas pelas emoções. E quando a gente entende que existe um poder do controle emocional, entenda uma coisa: um dos frutos, né, na verdade não é frutos, que não é no plural, uma das características do fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. O domínio próprio é o poder do controle emocional. Ele é uma característica do fruto do Espírito Santo. Por isso que a próxima aula nossa, o quarto encontro nosso, vai ser viver uma nova vida. Esse viver uma nova vida, a gente vai entender o fruto do Espírito Santo. Um deles é a paciência, o controle emocional, que é o domínio próprio. Então, a gente precisa, através desse poder que vem com o Espírito Santo em nós, ter o domínio próprio, ou seja, o controle das emoções. A gente vai ter um momento onde a gente vai entender o que são as emoções. Porque felicidade é uma emoção, é diferente de alegria. Alegria é uma coisa, felicidade é outra. Tá? Alegria é estado de espírito, felicidade é sentimento. Tá? Por isso que a gente diz que a alegria no Senhor é a nossa força. Não é felicidade no Senhor, felicidade é sentimento.
Alegria é estado de espírito. Tá? Então a gente vai entender melhor. Mas o poder emocional, ele nos ajuda a controlar as nossas emoções. Por último, o poder espiritual. É a autoridade que é concedida por Deus sobre a nossa vida para viver no centro da sua vontade. Por isso que a gente diz que o lugar mais seguro é viver no centro da vontade de Deus, porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, o poder espiritual, ele nos faz viver no centro da vontade de Deus. Tá? Então, poder físico é força, poder intelectual, pensamentos, poder emocional, sentimentos, e poder espiritual é a autoridade, é o poder que Deus derrama sobre nós para vivermos no centro da sua vontade. Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Qualquer coisa podem perguntar, viu? Queridos, no cristianismo, a gente precisa entender o seguinte. No cristianismo, o poder ele sempre vai estar associado à presença do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? A única forma de você viver o poder de Deus em você é você ser cheio do Espírito Santo. Não existe outra forma. Para você viver o poder de Deus em você, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículo 8. Gravem esse versículo. Atos, capítulo 1. Versículo 8. Diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você só recebe poder se você estiver cheio do Espírito Santo. Então você precisa alimentar o seu espírito. Lembra que somos seres espirituais primeiro, temos uma alma e habitamos num corpo. A gente não é um corpo que tem alma e espírito, não. A gente primeiro é ser espiritual. Temos uma alma e habitamos num corpo. Não inverta isso. Primeiro somos espírito. Então nosso espírito precisa estar bem para ser cheio do Espírito Santo. Entenda uma coisa, eu quero abrir um parênteses aqui. Ser cheio do Espírito Santo não é ser batizado com o Espírito Santo. Isso é outra coisa. Tá? Não é falar em línguas. O que caracteriza o enchimento do Espírito Santo? É você crer em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. A partir do momento que você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo te sela e você é cheio do Espírito Santo. Agora, falar em línguas é dom. Eu posso ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas não falo em línguas, porque Deus ainda não me deu esse dom. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente olha uma pessoa falando em línguas e a gente fala, nossa, ela é cheia do Espírito Santo. Não, ela tem o dom de línguas. Línguas é dom. Tá? Então a gente precisa entender isso. Então, como vocês são crentes, como vocês são fiéis, pelo menos eu creio nisso, como vocês acreditam em Jesus Cristo, vocês já são cheios do Espírito Santo. Agora vocês precisam trabalhar isso em vocês. Por isso as disciplinas espirituais. Precisamos buscar as disciplinas espirituais, que vai ser um módulo que a gente vai trabalhar com oração, com jejum. Como eu falei na aula passada, a gente vai jejuar junto. A gente vai ter um período aí de jejum, todos nós juntos, no mesmo objetivo, no mesmo foco, para ser cheio do Espírito Santo. Tá? Então não se assustem com as aulas que a gente fizer de jejum, porque acontece cada coisa, porque está todo mundo cheio do Espírito Santo. Tá? Então é o poder de Deus, ele vai se manifestar quando estivermos cheios do Espírito Santo. Então nunca esqueça esse versículo. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberei poder ao descer o Espírito Santo. Até então, os discípulos não tinham poder nenhum. Eles estavam no cenáculo, Jesus Cristo tinha subido aos céus, eles estavam no cenáculo, esperando a vinda do Espírito Santo, como Jesus havia prometido. Eu preciso voltar ao Pai,
que de lá eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai convencer do pecado, do juízo. Então, até então, eles não tinham poder nenhum. Eles tinham identidade e tinham autoridade, mas não tinham poder. Eles sabiam quem eles eram em Cristo, eles sabiam a autoridade que eles tinham de Cristo sobre a vida deles, porque eles eram discípulos, mas não tinham poder. Agora, quando o Espírito Santo veio, eles foram cheios do Espírito Santo. E um homem iletrado, ou seja, um homem que não sabia falar direito, um homem que não sabia escrever direito, chamado Pedro, abriu a boca e converteu 3.000 pessoas. Isso é poder ou não é poder? Por quê? Porque ele foi cheio do Espírito Santo. E é isso que Deus quer derramar sobre a nossa vida. Como é que eu vou despertar o meu propósito se eu não tiver poder? Como é que eu vou despertar o meu propósito se eu não tiver autoridade? Como é que eu vou despertar o meu propósito se eu não souber quem eu sou em Cristo? Por isso que a gente precisa passar por essas 3 partes primeiro, para a gente entender esse contexto. Amém? Alguma dúvida? Tranquilo? Vamos seguir. Queridos, quando a gente entende esse poder, nós vamos distribuir esse poder em 3 fases, em 3 momentos da vida. O primeiro momento da vida é a vida pessoal. É a sua vida. Não é a vida do seu marido, não é a vida da sua esposa, não é a vida dos seus filhos, não. É a sua vida. Então, o poder na sua vida, ele vai te dar capacidade de você tomar decisões em Cristo. Então, esse é o primeiro ponto. É o poder pessoal. Então, você precisa aplicar esse poder primeiro na sua vida. Agora não é a hora de se preocupar com cônjuge, com família, com filho, não. Com você. Deus tem um poder derramado sobre a sua vida, te dando capacidade de você fazer escolhas e decisões em Cristo. Até então, a gente tomava decisões pela força do nosso braço, a gente tomava decisões frutos do nosso pensamento, mas o poder que Deus derramou sobre você, ele te dá a capacidade de na sua vida pessoal, você tomar decisões assertivas em Cristo. Segunda aplicação. Aí vai entrar a família, vai entrar o cônjuge, vai entrar os filhos, vai entrar o ambiente. É o poder na liderança. É o poder na liderança. O que é esse poder na liderança? É a capacidade que você tem, através desse poder, de influenciar pessoas. Influenciar pessoas. Por isso, queridos, que quando você... Eu vou citar um exemplo aqui. Vamos supor que você vive numa casa onde só você é convertido. Só você é convertido. Ou seja, o poder está sobre você. Não importa se é homem ou se é mulher. O poder está sobre você. E você tem esse poder de liderança espiritual. De influenciar o ambiente, influenciar as pessoas. Por isso que Jesus Cristo vai dizer lá em... Eu não vou lembrar o versículo agora, fugiu. Jesus Cristo vai dizer assim, não é por força, não é por violência, e sim pelo meu poder. Pelo meu poder. É o poder que influencia. Então você de repente deve estar pensando assim, como é que eu faço para minha família se converter? Exerça o poder de Cristo que está sobre a sua vida. Para isso você não precisa brigar, para isso você não precisa abrir a boca, para isso você não precisa questionar, não. Para isso você precisa ser você, cheio do Espírito Santo. E isso vai influenciar, através desse poder de liderança espiritual, o ambiente da sua casa. Então, o que converte um ambiente é o poder que habita em você. É o poder de liderança. Não importa se é homem ou se é mulher. Tá? Por que eu falo homem e mulher? Porque o homem, pela natureza divina, ele é o sacerdote do lar. Tá? Então, o poder de influência espiritual está no homem. Mas o homem não é convertido.
mas a mulher é convertida. Então, nesse momento, é a mulher que tem a influência espiritual sobre a vida dela. Esse é o Zacarias, é isso mesmo, acho que é isso. Zacarias, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Esse é um deles, mas tem um versículo que fala que foi Jesus Cristo que falou. Depois eu tenho que pegar direitinho, que ele falou que não é pela força e nem por violência, sim pelo poder dele, tá? Depois eu vou procurar e achar para vocês aí, tá bom? Mas esse aí também é a mesma coisa, Zacarias 4:6. Eu não sei se vocês sabem, gente, só abrindo parênteses aqui, aí no aplicativo que vocês estão usando aí para acessar essa mentoria, tem do lado direito ali o chatzinho. Então, quando você clica ali no chatzinho, você vê o que as pessoas estão escrevendo, tá? Então, Samuel escreveu e a Denise também pegou lá, tá? Esses 2 versículos aí, tá? Amém? Nenhuma dúvida até aí? E a terceira aplicação. Então, a primeira é vida pessoal, para você tomar as decisões de forma correta, né, consciente. A segunda é a liderança que você influencia na sua casa, na sua família, no ambiente que você está vivendo. E a terceira aplicação desse poder é na fé cristã, na sua fé. Entenda que a fé é um poder. É um poder que é carregado de graça e autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Entenda que a fé que temos, ela é um poder em si mesmo. A fé é um poder de transformar aquilo que não vemos em existência. A fé, ela gera esperança. A fé, ela gera transformação. Por quê? Porque ela é um poder. Então, a aplicação do poder na nossa vida é vida pessoal, liderança de ambiente, casa e na fé que nós temos. É a manifestação da graça de Deus sobre a nossa vida. Amém? Queridos, continuando, o que significa o poder em Cristo? Entenda que tudo aquilo que vivemos, identidade, autoridade e poder, isso tudo converge para Cristo, tá? Então, o que é o poder em Cristo? É uma unção liberada pelo Espírito Santo sobre a sua vida. Então, a partir do momento que você é cheio do Espírito Santo, é derramado sobre você uma unção. Então, você às vezes olha para uma pessoa e fala assim, nossa, aquela pessoa é cheia de unção. Você percebe que quando ela prega, ela tem unção. Você percebe que quando ela louva, ela tem unção. Você percebe que quando ela fala com autoridade. O que é isso? É o poder do Espírito Santo derramando unção sobre a vida dela. Isso é exclusivo para pastores, para ministros de louvor? Não, para todos nós. Você pode ser uma mulher cheia de unção. Você pode ser um homem cheio de unção. Não existe classificação de ministério para ser ungido por Deus. Não. Você pode exercer o poder na sua vida através da unção do Espírito Santo e ser uma mulher ungida e ser um homem ungido. Então, quando a gente fala poder em Cristo, significa uma unção que o Espírito Santo libera sobre a sua vida através do Espírito Santo. E o que essa unção ela nos faz? Primeiro, ela capacita você a testemunhar. Ou seja, a sua vida começa a ser um testemunho. Entenda, eu e você, quando temos a unção do Senhor sobre a nossa vida, nós somos geradores de testemunhos. Geradores de testemunhos. Então, queridos, eu tenho certeza que sobre a vida de vocês existe uma unção de Deus. Então vocês agora precisam começar a entender que tudo na vida de vocês é para gerar testemunho. Por isso que a gente entende quando Deus diz assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Traduzindo, tudo gera testemunho. Tudo gera testemunho. Então, o poder de Cristo que habita em nós através de uma unção do Espírito Santo nos capacita a testemunhar.
Por isso que Jesus Cristo disse: vão e sejam minhas testemunhas até os confins da terra. O que gera testemunho? Unção do Espírito Santo. Então agora, você precisa olhar para a sua vida e ver que você é um gerador de testemunho. Essa luta, de repente, que você está vivendo, está gerando testemunho. Esse processo que você está passando, ele está cheio de unção. Ele está gerando testemunho. Então, qualquer coisa que você passar na sua vida é para gerar testemunho, por causa da unção do Espírito Santo que está sobre você, através do poder de Deus. Amém? Segunda coisa, esse poder de Cristo, que é uma unção liberada, além dela capacitar você para testemunhar, ela opera milagres. Você é gerador de milagres. Então você tem poder para curar. Você tem poder para expulsar. Você tem poder para declarar. Você tem poder para falar. Entenda que você é o seu maior profeta. Vocês são profetas. Então vocês precisam abrir a boca cheia de poder e declarar milagres, curas. Lembra que Jesus Cristo disse: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. E olha que ele ressuscitou. Ele multiplicou pães e peixes. Ele curou enfermos. Ele levantou paralítico. Ele deu visão aos cegos. E ele disse que nós faremos coisas maiores do que ele fez. Por quê? Por causa desse poder que está sobre nós. Então, queridos, cheio de autoridade, cheio de poder, você pode curar pessoas. Então, se você tiver alguém enferma na sua casa, eu te desafio hoje a orar por ela, impondo as mãos, cheio de autoridade e poder, e dizendo: é no nome de Jesus Cristo que eu declaro cura. E se prepare, porque você tem poder para isso. Tá? Foi derramado sobre você esse poder. Terceira coisa que acontece pelo poder de Cristo é a assunção liberada. Libertar oprimidos. Libertar oprimidos. Isso tem a ver com opressão. Sabe aquela pessoa que diz para você que ela está sentindo um peso muito grande nas suas costas? Aquela pessoa que está sentindo um cansaço muito grande e ela não sabe explicar? Isso é opressão. Você tem poder para expulsar isso. Você tem poder para declarar que essa pessoa seja liberta dessa opressão. Querido, não se engane. O mundo espiritual existe. Não se engane. Muitas doenças, muitos problemas de cansaço físico têm a ver com influência espiritual. Nunca se esqueça, nós estamos em guerra. Vai ter um módulo nosso aqui na mentoria que é guerra espiritual. Mas eu já vou adiantando. A nossa vida é um campo de batalha. Só que você tem poder e autoridade para declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, a libertação necessária. Você tem autoridade para isso. Você precisa agora começar a trabalhar isso, a exercer isso. Tá? Quarta coisa, esse poder de Cristo, essa unção liberada sobre a sua vida, transforma o ambiente. Transforma o ambiente. Sabe por quê? Porque você somos sal da terra e luz do mundo. O que é o sal da terra e a luz do mundo? É a consequência do poder que habita em nós. Então, queridos, o ambiente que você frequenta, ele precisa ser transformado. A sua casa, a paz que existe na sua casa, ela precisa ser palpável, porque você habita nela. Você tem capacidade de transformar ambientes sem abrir a boca. É exercer a autoridade e o poder que foi estabelecido sobre a sua vida. Você tem autoridade para isso, você tem poder para isso. Por isso que onde você colocar a planta dos seus pés, o poder de Deus está sobre você. A graça de Deus está sobre você. A autoridade e a identidade está sobre a sua vida. Então, os ambientes que você passar, você tem que entender que eles podem ser transformados pela unção que existe sobre a sua vida. Tá? A gente vai despertar mais essa questão da unção quando a gente entrar nas disciplinas espirituais, através da leitura da palavra, através do jejum e através da oração.
E aí vocês vão viver mais profundamente isso. Hoje eu estou dando o conceito, mas vocês vão viver mais profundamente isso. Quando vocês estiverem fazendo a aula das disciplinas espirituais, vocês vão lembrar dessa aula de hoje. Que as disciplinas espirituais é exatamente para despertar e alimentar a identidade, a autoridade e o poder, que já existe em vocês. Hoje vocês já têm identidade, vocês já têm autoridade e já têm poder. Precisa despertar isso de forma mais profunda. Quinta coisa que o poder de Cristo, essa unção liberada sobre nós faz, manifesta a presença real de Deus aonde você estiver. As pessoas precisam olhar para vocês e enxergar Cristo. Paulo entendeu isso de uma forma tão profunda que ele disse: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque ele entendeu a identidade, ele entendeu a autoridade e ele entendeu o poder. Quando essas três coisas estão completamente claras, vividas em nossa vida, nós manifestamos Cristo aonde estivermos. Eu não sei se vocês já ouviram isso de alguém, mas é muito prazeroso ouvir isso. A pessoa chegar para você e falar assim: você é diferente. Tem algo em você que é diferente. Quando isso acontece, a pessoa está enxergando em você Cristo. Ela não sabe, mas ela está enxergando você Cristo. Ela está enxergando o poder. Ela está enxergando a autoridade. Então se alegre quando alguém chegar para você e falar: nossa, você é diferente, você tem algo aí. Eu já ouvi isso, graças a Deus já ouvi. Uma vez só, mas já ouvi. Né? Não importa, uma vez só. Pode falar, Samuel. Ô, pastor, então, às vezes, quando as pessoas, tipo, se identificam com você, ou assim, tem mais facilidade de falar com você, de pedir algum conselho, de alguma coisa assim, também vem dessa identificação delas com o Espírito Santo que está na sua vida? Exatamente. Ou não? Por isso que Paulo vai dizer que meu espírito testifica o teu espírito. Quando Paulo diz isso, o meu espírito testifica com o seu espírito. Essa identificação é porque existe algo em mim que reflete para você. Existe algo em você que reflete para mim. E a gente entende que isso é o poder de Cristo que habita em nós. Isso aconteceu com Jonatas e Davi. Se você pegar o Velho Testamento, Jonatas e Davi se identificaram tanto porque o espírito de Jonatas testificava o espírito de Davi. E aí você tem essa afinidade, você tem esse amor de alma que fala, né? Que é exatamente a testificação espiritual. E aí você tem mais liberdade de conversar, de se aconselhar, de estar perto. É exatamente isso que você falou. É essa identificação aí. Amém? Queridos, alguma dúvida? Então vamos pular agora para... Quer falar, Rosana? Eu quero, Pode pastor. falar, claro. Eu tenho duas perguntas. Vamos lá. A primeira, assim, só confirmar, como eu não assisti a aula online da autoridade, porque aí fica meio confuso, assim, eu acho. A autoridade é que você recebe de Deus quando você fala em nome de Jesus, né? Isso, É um acordo entre o céu e na terra, isso, uma posição celestial, né? isso é um E posicionamento seu. posicionamento meu, uma percepção que Cristo vive em mim, que eu já não vivo mais. Isso. E isso é autoridade, mas que ela acaba já dando um poder, Sim, ou não? poder de autoridade, não poder de realização. Ah, então era isso. O que a gente está falando agora é poder de realização. Realização, que Isso. aí já é uma coisa muito espiritual, que vem, então, da unção Do de Espírito eu Santo sobre acreditar, você, te certo, capacitando a realizar. Te a capacitando a realizar atuar. com autoridade, Exatamente. A autoridade, ela gera em você posicionamento. Eu me posiciono como filho de Deus, com autoridade, então eu não temo mais o que a vida me traz, porque eu tenho autoridade divina. Então eu enfrento qualquer coisa. Agora, realização é através do poder de Cristo em nós.
Então eu consigo expulsar demônio, eu consigo curar, eu consigo transformar ambientes, eu consigo refletir a glória de Cristo através da minha vida por causa do poder que foi outorgado e declarado sobre a minha vida através de Cristo. Percebeu a diferença? Sim, sim. É isso aí. E aí eu tenho a segunda pergunta Pode falar. vamos supor, assim, em alguns outros estudos, vamos dizer assim, que eu fiz, ou que eu escuto, vai uma pessoa falar. Então, bom, quando diz que a gente tem esse poder, né, de expulsar demônios e de curar e etc., isso na parte de luta espiritual, né? É uma luta espiritual. Sim. Aí eu não sei como colocar isso. Como não é perigoso é como se fosse um catar a luta com a mão. Em que momento que eu vou usar isso, entendeu? Na verdade, o que acontece? O próprio Espírito que habita em você, que te dá autoridade, te dá poder, ele consegue identificar através do discernimento espiritual, que é outra coisa que a gente vai aprender, quando a gente deve agir e como a Ah, gente então, deve agir. ótimo, é isso Entendeu? aí. Isso tem a ver com discernimento espiritual. Tá, Entendeu? Por exemplo, existem batalhas na vida que não são isso, nossas e a gente não deve isso, entrar. Existem isso aí, batalhas que são perda de tempo. Por isso que Paulo vai dizer: combati o bom combate. O que é o bom combate? Significa que existe o mau combate. O mau combate é perda de tempo. E como é que eu identifico qual é o bom combate e o mau combate? Discernimento. certo, E é o isso aí. discernimento ele é uma consequência do poder. O poder Tá. ele te capacita a discernir quando você deve entrar e quando você não deve entrar. Ah, então Tá? ótimo. Tá, Tá bom? A tá gente vai bom. chegar lá. Tá, Deu para esclarecer a dúvida? deu. Tá bom. Maravilha. Queridos, continuando. Nós entendemos o que é o poder de realizar, o poder que temos que vem do próprio Cristo. Deus derrama sobre nós através do seu Filho, né? O Espírito Santo nos capacita através dessa unção. Agora, precisamos entender as fontes de poder. A fonte de poder. Primeira coisa, o Espírito Santo que habita em nós, ele é a fonte principal do poder de Deus em nós. Romanos capítulo 8, versículo 11. Quem quer ler para nós? Romanos capítulo 8, versículo 11. Vamos ver quem é rápido de Bíblia aí. Quem achou pode liberar o microfone aí. Bom, diz assim: Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais, pelo que seu Espírito que habita em vós. Vocês entenderam que o poder da ressurreição está dentro de mim e de você? Vocês entenderam isso? O poder da ressurreição habita em mim e em você. Então você pode ressuscitar seus sonhos, você pode ressuscitar seus projetos, você pode ressuscitar áreas da sua vida que estavam aparentemente mortas, porque esse poder da ressurreição, que é uma fonte de poder, habita em mim e em você. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos habita em mim e em você. E esse poder é o Espírito Santo. Quem trouxe Jesus Cristo da morte foi o Espírito Santo. E esse Espírito Santo faz morada em mim e em você. Então, essa é a primeira fonte de poder. Segunda fonte, oração e jejum constante. Constante. Não é de vez em quando. Vocês vão aprender, dentro da disciplina de jejum, a jejuar. A gente vai aprender a jejuar, vai entender o que é o jejum e como jejuar.
E isso vai ser uma coisa constante na vida de vocês. Pelo menos uma vez por semana, vocês precisam jejuar. Tá? Não precisa ser agora, não. Depois que a gente entrar na disciplina de jejum, a gente começa. Mas uma vez por semana. Tá? Mateus capítulo 17, versículo 21. Mateus capítulo 17, versículo 21. Diz assim, achei aqui, ó. Jesus diz assim: mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Queridos, tem muitas coisas na vida de vocês que só oração não vai resolver. Tem muitas coisas na vida de vocês não vai resolver. Se não for através dos dois, oração e jejum. Amém? Então, deixou mais claro esse poder que Deus estabelece na nossa vida. A maior fonte é o Espírito Santo e a outra fonte é a junção da oração com jejum. Tá? Terceira fonte de poder, a fé ativa na palavra. Fé ativa na palavra. Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24. Quem pode ler? Marcos, o quê, pastor? Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24. Quer que eu leia? Pode ler. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam e assim lhes sucederá. Amém. É esse? É isso aí. Quando a gente fala fé ativa na palavra, eu não estou falando da palavra Bíblia propriamente dita. Eu estou falando daquilo que sai da sua boca. Jesus Cristo disse: se você disser, crendo no que você está dizendo, acontece. Claro que você tem que dizer de forma correta. Você não vai virar para uma pessoa e dizer que essa pessoa morre e ela vai morrer. Não, não é isso. É a palavra que está centralizada na vontade de Deus. Então, se você tem fé naquilo que você vai declarar em Deus, vai acontecer. Por isso que Jesus Cristo disse: se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, tudo que vocês pedirem, em meu nome, o meu Pai concederá. Isso é fé ativa na palavra. Então, a oração ela tem poder. Por isso que eu falo que nós somos os nossos profetas. O que sai da sua boca tem poder. Tome cuidado com o que você fala. Porque a palavra ela é criativa. Como é que Deus criou o mundo? Através da palavra. A palavra é criativa. Então, o que sai da sua boca, você precisa tomar cuidado. Então, outra fonte de poder é essa fé ativa no que você declarou. Então, se você declarou cura, creia na cura. Se você declarou coisas para a sua vida, bênçãos, promessas, creia. Isso é uma fé ativa na palavra. E por último, fonte de poder, a unidade com Cristo. João 15, 5. João 15, 5. Quem achou já pode... Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Foi o versículo que eu comentei, de permanecer. Quando permanecemos em Cristo, ou seja, temos uma unidade com Cristo, pode pedir o que quiser, que será feito. Agora, como permanecemos com alguém? Relacionamento. Então, quando Cristo diz, se vocês permanecerem em mim
e eu em você. Ou seja, se você se relacionar comigo, pode pedir o que você quiser. Aí você vai falar, mas se eu pedir algo errado? Quando nos relacionamos com Cristo, sabemos pedir. Não tem como você se relacionar com Cristo e pedir coisas erradas. Não tem como. Então, quando você tem um relacionamento genuíno com Jesus Cristo, isso gera poder de oração. O que você pedir será feito. Será feito. Por isso que a gente vê pessoas pedindo determinadas coisas, orando por determinadas coisas, e as coisas acontecem. E aí a gente fica admirado. Por que com ele acontece e comigo não acontece? Vai ver o relacionamento dele com Cristo. Vai lá. Se consagra todo dia. Jejua com frequência. Joelho no chão em oração. Quanto mais intimidade, mais poder. Quanto mais relacionamento, pode pedir o que quiser, que esse poder que habita em você realiza em Cristo. Amém? Dúvida? Vamos caminhar para o final. Agora, como a gente desenvolve esse poder de Cristo em nós? Primeira coisa, é o que eu acabei de falar. Intimidade com o Espírito Santo. Primeira coisa. Zacarias 4,6 diz, não por força nem por poder humano, mas pelo meu Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa que deseja se relacionar. Precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Sabe, queridos, uma das coisas que eu acho mais triste numa igreja, seja ela de qualquer denominação, é que se fala pouco sobre o Espírito Santo. Fala pouco sobre o Espírito Santo. Precisa falar mais sobre o Espírito, porque é ele que gera poder. Claro, precisa falar de Jesus o tempo todo. Todo culto tem que ser cristocêntrico. Mas a gente precisa ter pregações que falem do poder do Espírito Santo. Pessoas sendo cheias do Espírito Santo, o ambiente cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa. E a gente precisa ter intimidade com ele. Quanto mais íntimo eu for do Espírito Santo, mais poder eu tenho para exercer na minha vida. Então, como eu desenvolvo o fluir do Espírito Santo? Do poder. Relacionamento com o Espírito Santo. Tá? Busque o Espírito Santo. Se envolva, é uma pessoa. Tá? Segundo, vida de santidade. Vida de santidade. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Serão vasos de honra, santificados e úteis para o Senhor. Um dia Deus virou para Moisés e diz assim, diga ao meu povo que se santifique, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Queridos, uma das coisas que nos faz desenvolver o poder de Deus em nós é a santificação. O que é a santificação? Viver os princípios e os valores do reino de Deus. Santificação significa separar. Nós não somos mais desse mundo. Então nós devemos ter uma vida santa, ou seja, viver os princípios e os valores do reino de Deus. Amém? Terceira coisa que desenvolve o poder de Cristo em nós, coragem para agir. Coragem para agir. Atos, capítulo 2, versículo 14, diz assim, Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz falou à multidão. Ele já era cheio de poder. O Espírito Santo já tinha descido, mas ele teve coragem. Queridos, tenha coragem de orar por cura. Tenha coragem de orar pela sua família. Tenha coragem de orar pela sua vida. Coragem. Quando Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele quis dizer é o seguinte, tenha coragem. A palavra ânimo no grego, no original, quer dizer coragem. A vida é para quem tem coragem. Então tenha coragem. Cada vez que você age com ousadia e coragem, mais poder do alto você tem. Entenda, Deus já te capacitou com tudo aquilo que você precisa para viver uma vida corajosa. Amém?
E por último, atos de fé. Como é que anda a sua fé? O que são atos de fé? Atos capítulo 3, versículo 6 diz assim: Tiago e João disseram ao coxo: levanta e anda em nome de Jesus. Levanta e anda em nome de Jesus. Será que passou pela cabeça de Tiago e João falar, e se ele não levantar? A gente vai passar vergonha. Será que passou isso na cabeça deles? Não. Eles tinham autoridade, eles exerceram autoridade, eles exerceram ato de fé. Se você tiver dúvida daquilo que você vai declarar, não declare. Não declare. Então, atos de fé é ter fé naquilo que você vai declarar. E aquilo que você declarar, se você permanece em Cristo, será feito. Não declare nada se você não tiver relacionamento com Cristo, que aí sim você vai passar vergonha. Agora, se você tem um relacionamento genuíno com Cristo, se você permanece em Cristo, declare com autoridade e fé que aquilo vai acontecer. E a história de Tiago e João foi clara. O coxo se levantou e começou a caminhar. Amém? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Eu quero passar um exercício para vocês, como eu tenho passado, para a gente finalizar, que é o seguinte. Você vai escrever situações que você desejou ver milagre na sua vida, mas você não viu. Você vai escrever situações que você desejou ver milagres em sua vida e você não viu. Você vai anotar. E depois você vai fazer a seguinte pergunta: eu tenho vivido no poder do Espírito Santo para ver os milagres e aquilo que Deus tem para a minha vida? Então você vai olhar para essa lista de coisas que você desejou ver milagres e você não viu. E você vai declarar a seguinte declaração. Tá? Isso vai estar no PDF lá na plataforma. Você vai declarar o seguinte: eu carrego o poder do céu. Eu vivo em Cristo e ativo o sobrenatural por onde eu passar. Milagres, curas e transformações acontecem onde a minha fé age em nome de Jesus. Então, eu vou repetir. Você carrega o poder do céu, você vive em Cristo e você, através da sua vida em Cristo, ativa o sobrenatural por onde você passar. Milagres, curas e transformações acontecem na sua vida quando você age em nome de Jesus. Você vai declarar isso para essa lista de situações que você não viveu o milagre que você precisava. Agora entenda, isso não significa que o milagre vai acontecer. Mas quando você declara, você vai entender que se esse milagre for da vontade de Deus para a sua vida, vai acontecer. Porque tudo está no centro da vontade de Deus. Amém? Alguma dúvida, queridos? Então, resumindo, vocês são pessoas cheias de poder. E vocês precisam exercer esse poder na vida de vocês. Esse poder, ele já habita em você. Você agora precisa, através de uma fé genuína, através de uma intimidade com o Espírito Santo, através de um relacionamento com Deus, exercer esse poder. Entenda que você tem autoridade e poder para viver uma vida abençoada por Deus. Amém? Alguma pergunta? Tranquilo? Então vamos orar para a gente finalizar. Passou um pouquinho do horário, né? A gente termina às 9 horas, são 9h03. E aí amanhã eu vou já disponibilizar, mais tardar no final do dia, a aula de hoje, o PDF, tá bom? Para a gente continuar. Não esqueçam, queridos, antes da gente orar, quem não tiver conseguindo acessar a plataforma, me fala, tá? Durante a semana, um ou outro não conseguiu, eu tive que mandar o link de novo, não tem problema nenhum. Não deixem de fazer os quiz estão lá disponíveis, senão vai acumulando, você vai perder o controle e acaba não aproveitando a mentoria como deve aproveitar. A mentoria é intensa, a mentoria é muita coisa, muita informação em pouco tempo,
Por isso que a mentoria ela precisa ser continuada na plataforma. Está lá os PDFs para você imprimir, está lá a aula gravada para você assistir de novo. Não deixem de fazer isso. Porque a gente só está na terceira aula. São 15 semanas, é muito conteúdo. Então vocês precisam, quem não conseguiu, corre, que dá tempo. Tá bom? Tem muita coisa aí para estudar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por essa noite. Em nome de Jesus aqui te louvamos, porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos instruiu, nos capacitou. E que possamos sair daqui hoje entendendo que temos em nós o poder do alto. O poder que nos capacita a exercer aquilo para qual o Senhor nos chamou. Nós temos o poder de cura, nós temos o poder de transformação de ambientes, nós temos poder de autoridade na nossa família, na nossa casa. Que não venhamos a ter só a consciência desse poder, mas que venhamos, através do teu Filho amado Jesus Cristo, a exercer esse poder que já está em nós. Que a nossa vida possa ser uma vida regada por esse poder. E onde colocarmos as plantas dos nossos pés, esse poder possa fluir, transformando pessoas, transformando ambientes. E que tudo aquilo que saia da nossa boca em declaração de fé possa haver transformação. Que possamos ser homens e mulheres com poder de cura, homens e mulheres com poder de transformar ambientes, homens e mulheres com poder de expulsar, de libertar os oprimidos, porque o Senhor, através do teu Filho amado Jesus Cristo, já nos autorizou, outorgando poder sobre as nossas vidas. Esse poder é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, e esse poder habita em nós. Que possamos olhar para nós e nos ver como homens cheios de autoridades, mulheres cheias de autoridade e poder do alto para transformar a nossa vida e enfrentar o que for, porque sabemos que nenhuma circunstância, que nenhum sentimento contrário, nenhuma voz contrária pode tirar isso de nós, porque o Senhor já declarou, o Senhor já decretou e ninguém pode agir contra o Senhor. Como diz a tua palavra, agindo eu, ninguém pode impedir. Possamos sair dessa noite aqui com a consciência do poder que habita em nós e transformar a nossa vida através desse poder. Pai, eu te peço que o Senhor venha estender a tua boa mão nessa noite e venha abençoar cada um aqui. Abençoa a casa, a família, abençoa essa vida. Tira tudo aquilo que não provém do Senhor. Os enche de paz, de autoridade e de poder do alto, para que eles possam exercer a vida como deve ser vivida e despertar o propósito que o Senhor colocou na vida deles. Obrigado por essa noite, obrigado por esse momento. E é no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu agradeço hoje e sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Exerçam o poder que já existe na vida de vocês, que isso vai fazer diferença. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até quarta-feira. Acompanhe o grupo, acompanhe a plataforma e qualquer dúvida, só chamar. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até quarta, pastor. Tchau, tchau.